Estamos gravando agora. Então, espero que a maioria de vocês, ou todos, né, tenham feito o cálculo 2. Nós vamos ver algumas noções do que é chamado tecnicamente de topologia no plano. Então, as noções que nós vamos ver aqui no plano complexo é a mesma no plano, quando estava estudando o cálculo 2, né, com funções de duas variáveis reais. Então, as primeiras definições. Se eu pego o número real, positivo, que eu chamo de R, pego um número real, R, positivo, e o número complexo, D0. Nós vamos definir o disco aberto de centro Z0 e raio R. Então, é o conjunto de todos os números complexos que estão a uma distância menor do que R do ponto Z0. Esse conjunto aqui, que eu defini por o disco de centro Z0 e o raio R. Então, os números complexos, né, que distam menos de R de Z0. Se eu tivesse nos reais, se eu tivesse pensando em números reais, né, essa definição aqui, por exemplo, né, por exemplo, o x0, número real. Se eu pensar em todos os x, pertencente aos reais, tal que a distância de x até x0 é menor do que r, o que eu tenho? Esse conjunto aqui me dá, na reta, um intervalo aberto, né? Vou colocar aqui o meu x0. Então, aqui seria x0 menos r, e aqui x0 mais r. Então, meu conjunto seria todo esse intervalo aqui, né? Esse conjunto é igual ao intervalo x, 0 menos r, aberto, x0 mais r. Agora,
os números complexos, eles não vivem na reta, vivem num plano. Então, estão em duas dimensões. Eu transportar isso para o plano, eu vou ter um disco. Né? Eu falo disco porque é uma coisa cheia, né? E o disco fechado é quando você inclui a circunferência na fronteira, né? Então, vocês vão acostumando com essa anotação. Esse aqui, ó, disco aberto. Quando tem uma barrinha em cima, eu incluí a circunferência na fronteira. E aqui, esse sinal de derivada parcial quer dizer que é só a fronteira. É só quando z menos E0 é igual a zero. Então, aqui o disco aberto, aqui disco fechado, e aqui a circunferência. Vizinhança. Chamamos de vizinhança de um ponto Z0 a todo o conjunto V que contém um disco aberto de centro Z0. Em particular, qualquer disco aberto de centro Z0 é uma vizinhança de Z0. Notação V de Z0, uma vizinhança. Vai aparecer aqui, mais para frente, a ideia de vizinhança perfurada, onde eu tenho uma vizinhança e eu tiro um número Z0, o ponto Z0. Um conjunto é aberto se para qualquer ponto dele eu encontro um número real positivo tal que o disco de centro R, disco de centro Z e raio R está totalmente contido no conjunto. Um conjunto aberto é uma vizinhança de todos os seus pontos. Aqui um desenhozinho para a gente tentar entender melhor. Então, tudo aqui que está dentro em cinza é o meu disco. Né? Aqui, o meu centro, Z0, né? Esse tamanho aqui é o raio, e tudo que está dentro é o meu disco. Daqui. O disco aberto. Né? Aqui, eu tenho o que eu chamei de delta, delron, quer dizer, dr Aqui só a casquinha, né? A minha fronteira é a circunferência. Quando eu junto os dois, eu tenho o disco fechado. Tá? Eu falei ali, se você pega dr, d0, união, uma fronteira, que é a circunferência, isso vai dar o que eu chamei do disco fechado. E agora, esse conjunto todo aqui é um exemplo de uma vizinhança, né? Do ponto Z0. Você tem, eu consigo um disco, né, aberto, com centro em Z0, totalmente contido no conjunto. Agora, né, por exemplo, conjunto aberto.
se eu considerar todos os pontos que estão dentro aqui dessa vizinhança, né, dentro desse tracejado aqui, se eu considerar todos esses pontos, eu tenho um conjunto aberto. Tá? Agora, se eu considerar o meu conjunto com esses caras aqui, eu não tenho um conjunto aberto. Então, é o seguinte, por exemplo, o conjunto ele é aberto se todo ponto do conjunto eu posso andar um pouco para cada lado e ainda continuar dentro do conjunto. Tá certo? Então, ó, o interior desse tracejado é um conjunto aberto. Agora, quando eu pego o interior mais essa fronteira aqui, eu não tenho um conjunto aberto, porque esses caras aqui, ó, qualquer pouquinho que eu ando nessa direção, eu saio fora do conjunto. Então, a ideia de conjunto aberto é essa. Todo ponto eu consigo andar mais um pouquinho para qualquer lado e ainda continuar dentro do conjunto. Conjunto fechado é um conjunto que o seu complementar é aberto. A fronteira de um conjunto é o conjunto dos pontos, tais que para todo real positivo, o disco aberto de centro Z e raio R contém pontos tanto do conjunto quanto do seu complementar. Aqui tem um exemplo. A fronteira, o círculo, né, do disco, ela é a fronteira tanto do disco aberto quanto fronteira do disco fechado. Vou voltar lá em cima. O que nós temos aqui, ó? Essa casquinha, né, a circunferência, eu chamei a fronteira do meu disco aberto de centro R, raio Z0. Desculpa, centro Z0, raio R. O que acontece com um ponto aqui? Se eu pego um ponto aqui na circunferência, e qualquer raio, pequenininho que seja, se eu traço um disco com esse raio, esse disco vai conter pontos do meu disco aberto e pontos que não estão de fora, pontos de dentro e de fora. Isso quer dizer que esse ponto está na fronteira, certo? Por exemplo, se eu tenho um ponto aqui dentro e eu traço um disco com um raio bem pequeno, esse disco está totalmente dentro do meu conjunto. Não contém nenhum ponto de fora. Agora, para os pontos da fronteira, eu não tenho essa opção. Qualquer raio que eu traçar, o disco vai conter pontos de fora e pontos de dentro. É isso que caracteriza o ponto da fronteira. Tá? Aqui dentro, eu tenho um ponto interior, chamado de ponto interior também. Esse aqui, ponto da fronteira. O conjunto ele é aberto quando todos os seus pontos são pontos interiores. Você consegue traçar um disco
e ficar totalmente dentro do conjunto. Agora, se eu pensar num disco fechado, né, quer dizer que eu estou com... Por exemplo, olha só. Esse cara, tá? O disco aberto, interseção com a fronteira, é o conjunto vazio. Nenhum ponto da fronteira está dentro do disco, certo? Agora, o disco fechado não, ele contém toda a fronteira, tá? Que é a mesma do disco aberto. Então, ó, acontece isso. O conjunto, ele é fechado se, somente se, contém todos os pontos da sua fronteira. E ele é aberto se, somente se, não contém pontos da sua fronteira. Então, primeira coisa para você distinguir fechado e conjunto aberto é você definir quem que são os pontos interiores e quem são a fronteira do conjunto. Se toda a fronteira está no conjunto, o conjunto é fechado. Se nenhum ponto da fronteira está no conjunto, o conjunto é aberto. Agora, se acontecer que algum ponto da fronteira está no conjunto, mas nem todos, aí não é nenhum nem outro, tá? Pode ser que o conjunto não seja nem fechado nem aberto. Isso acontece. Aqui o exemplo. Em cinza, eu tenho todos os pontos interiores. E aqui no preto eu tenho a fronteira. Tá? Ponto da fronteira, qualquer disco que você traça, você vai ter pontos de fora do conjunto e pontos de dentro do conjunto. Então, a gente vai precisar desses conceitos, né, para definir o limite, como foi no cálculo 2, né? E depois eu resolvi, agora nessa aula, só passar essas poucas definições, né? Aberto, fechado, ponto interior, ponto de fronteira. E tem mais outras definições, que a gente chama de topológicas, mas eu vou deixar para definir quando eu for usar, porque senão acontece que fica um monte de definição, né? E acaba que vocês não assimilam muito, né? Só um detalhe que é o seguinte: se eu pego todo o conjunto, todo o C, né, que é todo plano, ele é um conjunto aberto. Por que ele é aberto, né? Para qualquer ponto do plano, você consegue traçar um disco de qualquer raio que você quiser e vai continuar no plano. Então, por definição, ele é aberto. Agora, quem que é o complementar todos os complexos? O conjunto vazio. Ele é, por definição, é fechado. E agora, por outro lado,
O conjunto vazio, ele é aberto. É um conjunto aberto. Por quê? Seguinte, né? Para qualquer coisa que você vai provar com conjunto vazio, você prova por contradição. O que significa um conjunto não ser aberto? Significa que você tem um ponto dentro do conjunto, onde um ponto que não é interior, quer dizer, está na fronteira. Quer dizer, tem um ponto no conjunto que qualquer raio, se você traçar o disco de centro naquele ponto e com aquele raio, você vai encontrar pontos de fora do conjunto, mas como o vazio não tem ponto, né? Então você contradiz essa afirmação. Ele não pode deixar de ser aberto, ele tem que ser aberto. E o complementar do vazio, que é todo conjunto complexo, é então fechado. Então, você tem esses dois conjuntos, né? Que é todo mundo e o vazio. Esses dois conjuntos são abertos e fechados ao mesmo tempo. Isso não acontece sempre, né? Acontece só nosso caso aqui com esses dois. Abertos e fechados ao mesmo tempo. Muito bem. Então, hoje é só isso. Semana que vem não tem live. É feriado, né? Vou deixar agora. Oi, pode falar? Eu vou terminar agora a gravação, terminar a live e vou colocar a avaliação lá no Cigar. Aí vocês fazem aquele esquema, né? Resolvem em algumas folhas de papel, escaneia e manda para mim por e-mail. Ok? Assim. Vou deixar lá também. Vou colocar aqui no. Esse e-mail aí. Tá certo? Uma dúvida? Então, até mais.